Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus triuno. Seja muito bem-vindo à nossa sala de aula do Cinco Solas, tá? Então é com muita alegria que a gente vai iniciar essa sala de aula, onde nós iremos estar estudando um curso. O tema do curso, o título do curso são Estudos no Breve Catecismo de Westminster. Exatamente. Mas antes de eu adentrar especificamente no curso, eu queria dizer para vocês que no Cinco Solas nós teremos diversas salas de aulas. Salas de aula é o mais correto. Nós teremos diversas salas de aula, tá? E dentre essas salas de aula que nós iremos abrir, uma delas é esta aqui que você está iniciando, que são os estudos no Breve Catecismo de Westminster, no qual eu ministrarei para vocês. Essa é a primeira aula, então seja muito bem-vindo, eu espero que você goste, é um conteúdo feito com muito carinho, porque ao mesmo tempo que eu procuro ensinar para vocês, eu procuro cada vez mais também solidificar os meus conhecimentos naquilo que a gente vai efetivamente ministrar. Eu gostaria de dizer também que, basicamente, o Cinco Solas, ele está especificamente tanto em sua página da internet, na nossa página oficial da internet, que é www.cincosolasoficial.com. Você pode procurar aí no seu navegador. Lá nós temos artigos, nós temos diversos conteúdos. Nós também temos o nosso grupo principal do Cinco Solas no Telegram. E lá no grupo principal, na mensagem que é fixada logo no início, quando você entra no grupo do Telegram, você vai ter o link para acessar o chat de temas gerais, onde você pode conversar, bater papo com os irmãos. E você também terá os links para as salas de aulas respectivas. E em cada sala de aula, dentro desta sala de aula, você terá também o link para o chat de perguntas, de comentários, de considerações, de interação entre os alunos e entre o professor, que você vai poder também clicar ali para participar, tá bem? Então eu espero que o Senhor abençoe essa iniciativa e espero que seja uma bênção para vocês, tanto quanto está sendo para mim e para minha esposa também, realizarmos esse trabalho do Senhor. Antes de mais nada, vamos pedir a Deus para que Ele nos abençoe nessa aula, para que Ele nos impeça de produzirmos ou de, solidificarmos qualquer conhecimento que não seja piedoso, bíblico, e que retire de nós qualquer espécie de vaidade, ou de orgulho, ou de ambição, ou de qualquer coisa que não condiga com a nossa maior intenção, que é a divulgação do reino de Deus. Eu acho que é condiza, sei lá, agora eu esqueci, depois a gente procura. Então eu gostaria de iniciar fazendo essa pequena oração com vocês. Vamos lá? Senhor Deus, graças te damos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Muito obrigado pelos meios de mídia que nós temos, onde nós podemos levar os teus ensinamentos, o teu amor e a tua palavra. Então que isso possa edificar a tua igreja, possa edificar o teu povo. Me dá as condições adequadas para poder ministrar essa aula e também as condições adequadas para todos os alunos poderem compreender e assimilar aquilo que tu queres. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que esse curso, como vocês estão vendo aí na tela, é sobre o Breve Catecismo de Westminster, tá ok? E nós utilizaremos esse livro aqui,
eu ver se dá para vocês verem, tá? É este livro aqui, que é justamente do Leonard T. Van Horn, que vai ser o livro base para os nossos estudos. Então, se você puder adquirir, faça isso, peça pela Amazon, peça pelo site da editora Família Cristã, né? Que realmente é uma obra muito boa e vai ser o texto base, onde nós iremos dissecar esse assunto na medida do possível, bem como também, mais um plus, eu coloquei aí na primeira aula, na sala do Telegram, no canal desta sala, eu fiz uma pequena apostilazinha em formato de PDF, onde você pode também ler, tem versículos bíblicos, tem algumas atividades para serem feitas, enfim. Então eu espero que isso seja realmente uma bênção, tá bom? Então, antes de mais nada, deixa eu abrir aqui o livro para nós começarmos a aula. Nós temos que compreender, logo no prefácio aqui do livro, que foi escrito pelos editores aqui, a minha versão é da editora Os Puritanos. Logo no prefácio, os editores eles tecem alguns comentários sobre o que nós devemos esperar deste livro, bem como daquilo que historicamente representou e o que significa esse breve Catecismo de Westminster. Então, antes de mais nada, nós temos que levar em consideração que esse documento foi escrito por teólogos muito piedosos. Não foi um documento escrito por homens que separavam a sua vida religiosa da sua vida secular. Ou seja, que eram uma coisa na igreja, enquanto denominação, e outra coisa nos seus lares, e outra coisa nas suas vidas particulares. Eles eram homens verdadeiramente piedosos, ou seja, que viviam a teologia que eles estudavam na sua vida do dia a dia, com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho e nos seus estudos. Então, essa fundamentação, essa autorização de piedade é muito importante nos estudos. Nós temos que unir isso e procurar ouvir pessoas também que têm uma vida piedosa. Não basta nós procurarmos mestres e professores que apenas são bons, vamos dizer assim, técnicos, são bons didaticamente. Nós temos que olhar para a vida desses professores, dessas professoras, e vermos se são pessoas realmente piedosas no seu dia a dia. Então, dito isso, sabendo que o breve catecismo foi escrito por teólogos piedosos, vamos enquadrar, vamos datar quando foi escrito esse breve catecismo. Então, aqui no prefácio nós temos a informação, no século XVII. Então, no século XVII, na abadia de Westminster, na Inglaterra, foi efetivamente realizada a reunião, ou diversas reuniões, porque durou vários anos essas reuniões, no intuito de que esse documento, o breve catecismo, fosse efetivamente produzido. Tá bem? Agora, não foi só esse documento que foi produzido por esses teólogos piedosos na abadia de Westminster no século XVII. Na realidade, eles produziram outros documentos, mas no intuito do nosso curso, que é especificamente tratando sobre o breve catecismo de Westminster, compreenda que esse breve catecismo de Westminster ele faz parte de um conjunto maior de obras que nós denominamos como os símbolos de fé de Westminster. E esses símbolos de fé são 3. O primeiro, que é o maior de todos, que é a Confissão de Fé de Westminster. Depois nós temos o documento chamado de Catecismo Maior de Westminster. E o terceiro, o mais curto, o mais simplório, não no sentido de que contenham verdades
não importantes, não. É no sentido de que de que esse documento contém verdades importantíssimas e bíblicas, mas de uma forma bem resumida, bem reduzida, para fácil entendimento do estudante. Então, o Breve Catecismo de Westminster é o terceiro documento produzido dentre esses 3 documentos maiores que foram elaborados por esses teólogos piedosos na abadia de Westminster. Bem, outra coisa que é importante que nós falemos nessa aula introdutória é no sentido de que muitas vezes algumas pessoas acusam cristãos que possuem uma confissão de fé, que possuem uma sistematização daquilo que acreditam, como sendo cristãos de menor categoria. Porque alguns dizem assim, não, a minha regra de fé e prática é a Bíblia. Eu não posso ter confissão nenhuma, símbolo nenhum, é somente a Bíblia. Então, eu quero dizer para os alunos e para as alunas que essa é uma acusação falsa que fazem contra pessoas como eu, como você, provavelmente, que subscrevemos um símbolo de fé. Porque, na realidade, a nossa única regra de fé e prática, para nós que somos protestantes, reformados, calvinistas, puritanos, é somente as Escrituras. Nós temos o Sola Escritura no nosso coração e como base instrumental do nosso conhecimento e do nosso desenvolvimento, não só espiritual, religioso, como também intelectual. Então, perceba, o Sola Escritura como eu disse, a nossa base instrumental de conhecimento, tanto religioso quanto intelectual. Porque realmente apenas a Bíblia, só a Escritura Sagrada, são para nós a única, exclusiva regra de fé e prática. Então você pergunta, mas professor Eduardo, então o que seria um símbolo de fé? O que seria então um breve catecismo de Westminster, uma confissão de fé de Westminster ou um catecismo maior? O que seria? Eu poderia dizer que é a maneira como nós interpretamos as Escrituras. Conseguem compreender a diferença? Nós não estamos dizendo que o breve catecismo de Westminster, que os símbolos de fé de Westminster são a nossa fonte de fé e prática. Não. A nossa fonte é a Bíblia. Ok? Só que o que é então esse símbolo? É a maneira como nós interpretamos a Bíblia. Notam a diferença? Esses teólogos piedosos sistematizaram aquilo que eles aprenderam e interpretaram da Bíblia de uma maneira que nós podemos hoje estudar essas verdades bíblicas, essas verdades escriturísticas, não só e principalmente lendo e estudando as Escrituras, mas com o suporte de um documento, ou desses 3 documentos no caso, que nos dão a maneira como um protestante reformado que aceita esse símbolo interpreta a Escritura Sagrada. Compreende? Então nós não devemos aceitar essa pecha de que nós não acreditamos no Sola Escritura, de que nós temos um outro documento que é a nossa fonte de fé e prática. Não. A nossa única fonte, a nossa única regra de fé e prática são as Escrituras. Mas os símbolos de fé de Westminster são a forma como nós interpretamos as Escrituras Sagradas. E nós, do Ministério Cinco Solas, nós subscrevemos in totum esses símbolos de fé de Westminster. É a maneira como nós, do Ministério Cinco Solas, acreditamos e interpretamos as Escrituras Sagradas. Tá bom? Então, feitas essas considerações que estão aqui no prefácio, nós podemos adentrar na primeira aula propriamente dita, cuja apostila em formato de apresentação de PDF já está na sala que eu apresentei para vocês, que eu mostrei para vocês, nessa sala de aula. Vocês podem abrir para ler também ali.
E vamos seguir então aqui com o livro. O livro já passa já para a pergunta número 1. E qual seria essa pergunta número 1? Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Notem que essa é uma pergunta muito importante e que diversos filósofos, diversas pessoas na história da humanidade lutaram e se esforçaram para tentar responder. E a grande maioria, a bem da verdade, falhou miseravelmente em responder esta pergunta principal de qual seria a finalidade do homem, qual seria a razão da existência humana. E uma grande prova disso foi justamente o pensamento existencialista. Quando o ser humano procurou responder a qual seria a sua finalidade no mundo, por terem andado por filosofias, por ideologias, por pensamentos estranhos à revelação das Escrituras Sagradas, os homens teceram diversas respostas que todas elas culminaram mais recentemente com o pensamento existencialista, com aquele pensamento de que tudo é um acaso e de que não existe nenhuma razão, nenhuma lógica na existência humana. E isso leva, esse niilismo, ele leva a pessoa, inclusive, no extremo, até a pensar no suicídio e às vezes até a realizar esse suicídio. Porque, observe, se ele olha para o universo e não vê sentido em nada, e ele pensa que o mundo é fruto de uma grande explosão cósmica que surgiu do nada e está levando para o nada também, e que tudo foi uma série de coincidências cósmicas, biológicas, e que o próprio ser humano, a própria vida dessa pessoa é apenas um fruto de uma casualidade, essa pessoa se pergunta: o que é que a minha vida vai fazer de diferença nesse universo gigantesco, nesse universo para nossa mente quase que infinito? Haja vista que, olhando o que a ciência já descobriu no sentido de que tamanho é o nosso planeta em comparação somente, por exemplo, com a nossa galáxia, a pessoa tem consciência de que o planeta é uma poeira cósmica, né? Então, se o planeta é uma poeirinha cósmica, o que seria a vida dessa pessoa? Então, ele realmente entra num pensamento tão autodestrutivo que ele entra em depressão. Porque ele imagina assim: poxa, o que adianta? O que adianta eu estudar? O que adianta eu procurar ter uma vida tranquila? O que adianta eu fazer o bem? O que adianta eu procurar ser uma boa pessoa? Ou o que adianta eu fazer qualquer coisa se no final eu vou morrer, o que me espera é a morte, e tudo que eu fiz vai ser de uma forma ou de outra esquecido. Aquilo que era uma poeirinha microscópica em comparação ao universo vai se tornar praticamente inexistente. Então não adianta eu fazer nada, eu vou me matar logo, que acaba logo, termino o meu sofrimento. Então é esse o pensamento que a desvirtualização do pensamento que nós deveríamos ter da razão da nossa existência causa. Então, como o ser humano se afastou das Escrituras Sagradas, da Bíblia, daquilo que Deus nos apresenta na revelação de qual é o sentido da vida, o que é o ser humano, o que é Deus, o ser humano passou a buscar diversas explicações, tanto para aquilo que o cercava, né, para a natureza, quanto para si próprio. E isso, afastado da Bíblia, levou
ao niilismo, ao existencialismo, que culmina com uma depressão, um suicídio e por aí vai. Ou então numa vida completamente sem razão, numa vida que a pessoa vive, isso sim, como um robô. Levanta, trabalha, come, faz suas necessidades, dorme. Levanta, come, trabalha, sem sentido algum. Como um ponteiro num relógio que fica dando círculos até o dia que acaba a bateria. Compreende? Mas, graças a Deus, nós temos a resposta para essa pergunta nas Escrituras Sagradas. Nós sabemos que Deus se revelou para a humanidade, em especial no Antigo Testamento, a igreja daquela época, ao povo judeu, ao povo de Israel, a nação eleita. E no Novo Testamento continuou essa revelação, tornando todos os povos e línguas e nações e pessoas no sangue de Cristo feitos povo de Deus, feitos o novo Israel, a igreja do Senhor. Então, o breve catecismo, ele responde de maneira muito sábia e de maneira muito poderosa essa pergunta, de forma bíblica, de forma a respeitar a revelação das Escrituras Sagradas. Então, a esta pergunta, qual é o fim principal do homem? O breve catecismo diz assim, resposta, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, caro aluno, cara aluna, essa foi a primeira perguntinha que, quando as minhas filhas eram bem pequenininhas, eu quis com que ficasse gravado na cabeça delas. Porque essa é a base. Não é à toa que no breve catecismo, que foi um documento criado para ensinar as nossas crianças, não é à toa que essa é a primeira pergunta. Porque sem ela, tudo que você vai construir depois, se você não tiver isso como base, não vai ter uma fundamentação sólida para que você possa construir o seu conhecimento teológico, o seu conhecimento intelectual, a formação do seu caráter, para que você possa decidir coisas da sua vida com base nisso. Você sempre vai se perguntar, em qualquer dúvida que você tenha na sua vida, você vai voltar para essa pergunta. Eu estou em dúvida se eu devo fazer uma coisa ou outra coisa. Eu devo seguir esse caminho ou aquele caminho. Aí você se pergunta, qual é a finalidade da minha vida? Qual é a razão da minha existência? É glorificar a Deus. Pim, acende a luzinha, né? Então, o que acontece? Esse caminho aqui vai glorificar a Deus? Esse outro caminho vai glorificar a Deus? Não sei. Então é nesse momento que você aplica a teologia que você estudou, que você aprendeu. Isso é vida piedosa. Isso é puritanismo. No sentido mais belo da palavra, de se buscar o puro, a pureza naquilo que você faz. Glorifica a Deus eu usar essa palavra, glorifica a Deus eu escrever esse artigo, glorifica a Deus eu fazer esse curso na universidade, glorifica a Deus eu casar com essa mulher, eu casar com esse homem, glorifica a Deus eu ter essa atitude, compreende? E isso tudo com a finalidade também de eu ter o gozo de Deus, de eu ter comunhão com Deus e alegria nisso. Então, esse é o cerne, é a coluna cervical do nosso conhecimento teológico, aonde nós iremos construir depois toda uma antropologia bíblica. Percebem? Toda uma antropologia bíblica, todo conhecimento humano com base nas Escrituras. Tudo que o homem produziu, produz e produzirá tem que ter essa finalidade de glorificar a Deus, de gozá-lo para sempre, né? O Leonard Van Horn, depois ele vai destrinchar isso, ele vai falar sobre o que significa a palavra fim, depois o que significa e qual o sentido da palavra glorificar,
Depois ele fala como nós podemos glorificar a Deus. E depois ele fala qual a regra que nós devemos lembrar com respeito a glorificar a Deus. Então, vamos por partes. Primeiramente, a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vamos definir o que é esse fim. O fim principal do homem. Entenda fim como o quê? Como razão da existência humana. Finalidade principal. Destino primeiro do ser humano. Sabe quando Deus ele terminou de, com as suas santas mãos, esculpir Adão do barro, do pó, e soprar-lhe o fôlego da vida, naquele exato momento quando Adão abre os olhos e respira a primeira vez, ele já percebeu que a finalidade da existência dele é glorificar esse ser todo-poderoso que o criou. Acima de tudo, como uma gratidão, porque Deus não precisava de absolutamente nada. O Deus cristão não precisava de absolutamente nada. Essas filosofias que dizem que o ser humano foi criado porque havia um ente superior que se sentia extremamente poderoso, mas solitário, ou dá uma outra explicação para a criação do homem, é completamente furada, porque o Deus bíblico é um Deus triuno. Veja, qualquer outra religião, quando vai explicar a história da criação do universo, vai ter um momento, se essa religião for no sentido de que há um ser que criou tudo e tudo procede dele, vai ter um momento em que esse ser ficou sozinho. Se tudo ele cria, tem um momento que esse ser ficou sozinho. E se esse ser ficou sozinho, ele não poderia ter o conhecimento de dois atributos, duas características principais. Esse ser não poderia entender o significado de amor. Porque se ele estava solitário, como ele poderia ter o conhecimento de amor? Porque amor requer algo a que se amar. Se ele era sozinho, como ele poderia ser amor? Aí você fala assim, mas ele poderia se amar. Ok, mas se ele somente se amasse, esse ser, somente se amasse, será que ele seria bondoso? Será que não seria um pensamento egoísta? Percebe? São questionamentos filosóficos que a gente faz por aqui, ao contrário do Deus cristão, do Deus triuno. Porque, repare, nós acreditamos num Deus que, pela eternidade, sempre foi três pessoas. Um Deus em três pessoas. Então, perceba, somente no cristianismo o amor existe, subsiste, até filosoficamente falando. Porque o pai eternamente amava o filho, que eternamente amava o seu pai. E ambos eternamente amavam o Espírito Santo, que eternamente amavam o pai e o filho. Então não havia egoísmo ali. Havia amor, sublime amor. Havia concordância, havia plena felicidade. Compreende? Então, por isso que nós dizemos que o Deus cristão é o único Deus de amor. Por isso que ele fala, Deus é amor. Não tem definição na Bíblia, diz Deus é amor. Porque o único Deus que é amor é o nosso. E é o único Deus que existe na realidade. Os falsos deuses criados pelo homem, com base em tentações demoníacas, são falsos deuses que nunca poderão ser amor. No máximo serão, de acordo com a religião falsa que apresenta esse Deus com D minúsculo, no máximo esse Deus será um egoísta, sem amor, que vai exigir sacrifícios humanos, que vai exigir de maneira
maléfica, uma escravidão no sentido de opressão da sua criatura. O único Deus que cria o homem por graça, porque ele não precisava de nada. Ele já tinha plena felicidade, ele já tinha todos os atributos, já era eterno, já tinha existência em si mesmo, a seidade. Ele já possuía soberania absoluta sobre tudo, senhor de tudo. Ele já tinha tudo isso, ele vivia em perfeita harmonia e felicidade, as três pessoas eternas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles criaram os seres humanos, nós, por graça, por amor. Então, nada mais natural que o fim principal de nós, seres humanos, criados por esse Deus, seja o quê? Glorificar esse Deus. E mais ainda nós, porque ele criou os anjos, os exércitos celestiais, ele criou os animais, ele criou o meio ambiente, ele criou todo o universo, mas repare, somente ao homem. Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Compreende? Por que nós temos esse dever, essa finalidade de glorificarmos a Deus? E isso para nós é razão da nossa existência. Quando nós perdemos isso, acabou. Acabou. Acabou intelecto, acabou caráter, acabou moralidade, acaba tudo, porque você tira a base, a pedra angular de tudo. Glorificar a Deus. Então, essa é a finalidade do homem. Isso, entenda isso como a palavra fim. O Van Horn também vai explicar o que é glorificar. O que significa glorificar? Sabendo que a finalidade é glorificar, mas o que é glorificar? O Van Horn cita Calvino. Calvino fala que glorificar a Deus, ou seja, a glória de Deus, é sabermos o que Ele é. Percebem? Nós só podemos glorificar a Deus quando nós sabemos de fato o que Ele é. Por isso que a pessoa que não tem esta revelação especial, que são as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela fica completamente impossibilitada de glorificar a esse Deus, porque não conhece como Ele se revelou. Então, quando Calvino diz que a glória de Deus é nós compreendermos o que Ele é, ele está dizendo, você só pode glorificar a Deus se você conhecer quem Deus é. E Ele se revela por onde? Especialmente para que nós possamos conhecê-lo da forma como Ele quis se apresentar para nós, da forma como Ele quis ser conhecido por nós, pelas suas imagens e conforme a sua semelhança, pelas Escrituras Sagradas. Então, por isso que Calvino dizia a verdadeira religião e todo o resto, que eram as falsas religiões. Todas são falsas. A verdadeira religião é a cristã. Por que a cristã? Porque é na religião cristã que nós temos os oráculos divinos. É onde nós temos, vamos lá, os textos onde Deus diz quem Ele é, como Ele se relaciona, como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser cultuado, quais são os mandamentos que Ele nos dá. Percebam então que é impossível qualquer nação, qualquer povo, glorificar a esse Deus sem conhecê-lo. Por isso que é impossível esse povo, esses homens, cumprirem a sua finalidade. Se o fim do homem é glorificar a Deus, e eles não glorificam a Deus porque não conhecem porque não querem ir à Bíblia, não querem ir às Escrituras, não querem se submeter ao senhorio de Cristo, essas pessoas são indesculpáveis, porque elas não cumprem a finalidade para a qual foram criadas.
Todo o resto que vem depois disso é perfumaria. Se você compreender isso, que o fim da sua vida é a glória de Deus, você já vai estar com um pensamento teológico maravilhoso. E você também entender que você glorifica a Deus conhecendo quem Ele é e sabendo que para você conhecê-lo, você o encontra nas Escrituras Sagradas, pronto. Dificilmente você vai errar. Ok, você vai e aumentando o seu conhecimento aos poucos, mas essa é a base. Sem isso, tudo o resto vai vir, não vai encaixar. A grande maravilha da teologia reformada, da teologia bíblica correta, é que tudo se encaixa como um quebra-cabeça. Por quê? Porque a revelação, e nós iremos estudar isso em outras aulas, a revelação ela é progressiva. Então Deus revelou um pouquinho de quem ele era no livro de Gênesis, lá para Moisés, para o povo dele, lá para os patriarcas. Depois ele revelou mais um pouquinho lá em Êxodo, mais um pouquinho. Aí vai revelando Levítico, Número, Deuteronômio. Aí vieram que os livros históricos. Foi revelando. Até chegar aonde? Até chegar na plenitude dos tempos, onde nós temos a revelação de quem? Do próprio Filho de Deus. Da segunda pessoa da Santíssima Trindade se fazendo carne e habitando no nosso meio. E revelando o Pai na pessoa dele. Sendo o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. E tudo isso está onde? Não está no livro de história. O livro de história, sim, já descobriram, eles descobriram, né? Que tem o Jesus histórico, porque existe relatos de outras fontes que dizem que houve o Jesus de Nazaré, o Jesus da Palestina. Só que isso não basta. É porque é nas Escrituras que nós temos o verdadeiro Jesus, Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Percebem? Então vamos prosseguir com a aula. Aí a pergunta é, como nós podemos glorificar a Deus? Aí é uma pergunta interessante. Sabendo que a glória de Deus é conhecer a Deus, como Ele é, revelado nas Escrituras Sagradas, a pergunta é como você, como eu, vamos glorificar a Deus. Aí o Van Horn fala assim, nós o glorificamos quando? Nós cremos nele. Quando nós confessamos que somos servos dele diante dos homens. Quando nós o louvamos. Quando nós, olha que importante é isso, quando nós defendemos a sua verdade. E que verdade é essa? Cristo. Que Cristo? Das Escrituras Sagradas. Quando nós mostramos os frutos do Espírito Santo em nossa vida. Enfim, quando nós o adoramos. Ou seja, quando nós aplicamos esse conhecimento teológico que nós vamos adquirindo com o tempo, quando nós aplicamos aonde? Na nossa vida, no nosso dia a dia. Tudo para o crente, para a crente, para o servo de Deus, para a serva de Deus, tem que ser uma forma de adoração. A maneira como você trata a sua esposa é uma forma de adoração a Deus. A maneira como você trata os seus filhos é uma forma de adoração a Deus. A maneira como você estuda é uma forma de adoração a Deus. Por quê? Porque você tem que fazer para quê? Para glorificar a Deus. Vamos continuar. Uma coisa muito importante que o Van Horn ensina aqui é que ele pergunta assim, por quê? Ah tá, mas antes disso, vamos falar aqui sobre o gozar a Deus. Gozar é ter prazer, é ter plenitude, extrema felicidade nesse Deus.
Percebem? Isso que significa a palavra gozá-lo eternamente, ou seja, ter felicidade, ter alegria, ter todas as benécias de prazeres piedosos são originados em Deus e nesse relacionamento que nós temos com Ele. Agora, o Van Horn ele toca numa coisa interessantíssima aqui. Ele fala, por que o gozar a Deus vem depois do glorificar a Deus? Isso é muito interessante. Porque se fosse o contrário, se fosse assim, ó, qual é o fim principal do homem? Se dissesse assim, gozar a Deus para sempre e glorificá-lo. Sabe o que aconteceria? Nós pensaríamos que Deus existe para satisfazer a nossa alma, para satisfazer o nosso coração. Que a finalidade seria de Deus e não nossa, que o fim de Deus seria nos dar prazer. Mas não. O gozá-lo eternamente vem depois do quê? Do glorificá-lo. Então é só depois que você glorifica a esse Deus, você tem condições de quê? De desfrutar desta santa comunhão, desta doce presença, desta indizível alegria de estar em união com esse Deus. Lembra da oração de Jesus? Como nós somos um, eu oro para que eles sejam um em nós. Compreende? No sentido de comunhão. Então, primeiro a gente glorifica a Deus, para depois de glorificarmos a Deus, de sabermos que nós é que temos um fim. Nós é que fomos criados para glorificar a Deus. E não o contrário, não é Deus que tem que nos dar prazer. É nós que glorificamos a Deus. E quando nós glorificamos a Deus, olha só, nós ganhamos um presente. É como se Deus falasse, olha, me glorifica que vocês terão prazer em mim. Lembra de Paulo? A minha graça te basta. Você terá prazer em mim. E não obstante as circunstâncias adversas da sua vida, você terá prazer em mim. No meio às mais terríveis dores, no meio às perseguições. Lembrem dos nossos irmãos, os crentes do Novo Testamento, jogados nas prisões, cantavam, glorificavam a Deus ali. E acreditem, tinham prazer em Deus, porque existem relatos de historiadores romanos que dizem que os cristãos iam para as arenas cantando, glorificando a Deus. Percebem? Então, basicamente, a primeira aula trata disso. Trata dessa resposta à primeira pergunta do catecismo. Na apostila de vocês vai estar alguns textos bíblicos, vai estar também a memorização de um versículo, de 2 versículos da Bíblia, que é importante vocês memorizarem para esse estudo. E lá no finalzinho, na atividade, eu sempre vou colocar assim, em todas as aulas, memorizar. Nós teremos que memorizar um versículo da Bíblia, ou 2, um trecho da Bíblia nessa aula. Depois nós iremos meditar nesse versículo da Bíblia. Por 5 minutinhos, a gente vai fechar nossos olhos, você vai fechar na sua casa, e você vai meditar naquilo que você leu, naquele versículo que você memorizou. E depois você vai orar em cima deste versículo que você vai memorizar. Tá ok? Então, alunos e alunas, irmãos e irmãs, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Eu espero que vocês continuem aqui, aguardem a segunda aula. Eu peço, por favor, oração por esse projeto. Eu peço que vocês, se puderem, se quiserem, divulguem essa sala de aula, divulguem esse projeto, para que mais pessoas possam ter acesso
a uma boa teologia, a esse estudo tão maravilhoso que é a base. Eu acho que se todas as nossas crianças do nosso país estudassem na alfabetização, no Jardim 1, no Jardim 2, o breve catecismo de Westminster, como os puritanos faziam, nossa, nós teríamos um país tão diferente. Tão diferente. Então, eu agradeço muito por vocês estarem por aqui. Vamos orar e vamos encerrar a aula. Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade de falarmos de coisas tão maravilhosas. Perdoa a minha incapacidade, perdoa os meus erros e os meus pecados, mas que a tua palavra cresça, Senhor, e que eu diminua. Abençoe também o aluno, a aluna, o irmão e a irmã que está assistindo a essa aula, para que possa a tua palavra fazer morada no coração dele e possa frutificar, e ele possa crescer no teu conhecimento. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome bondoso, amoroso e misericordioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau.